de vossa paz. Soberano, eu leve o amor, eu pensar, eu leve o perdão, onde houver discórdia, eu leve a união, onde houver dúvidas, eu leve a fé. Erro, que eu leve a verdade, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, assim que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando e se descer, e é perdoando e se é perdoado, e é morrendo e se vive para a vida eterna. E se vive para a vida eterna. Para a vida eterna. Boa noite a todos. Que Deus e a luz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um nesta noite. Que neste momento possamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, sintonizando, nos conectando com a espiritualidade, que possamos cada um abrir o seu coração para poder, nesta noite, receber o bálsamo de amor, de alegria, de conhecimento, que possamos compartilhar nesta noite vibrações com o universo, onde todos nós iremos ser agraciados. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, e que esteja com a nossa irmã que fará o comentário de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos fazer um breve comentário sobre o versículo 25, a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia,
se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante a vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, ou desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Lençóis de Geneve, Bordeaux. A melancolia. Bom, meu entendimento deste capítulo, eu quis primeiro entender o que seria melancolia. Eu fui buscar, então, a explicação para a melancolia. Nos livros, nos dicionários, a gente encontra que melancolia é a tristeza vaga e indefinida. É o estado de tristeza intensa, traduzida pelo sentimento de dor moral e caracterizada pela inibição das funções motoras e psicomotoras. Uma psicopatia, uma condição insalubre, ou seja, um enfraquecimento mental e físico, cuja ocorrência ocasiona certas complicações psiquiátricas, psicológicas, atualmente caracterizadas pela depressão, pelas fobias, pela psicose. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Na verdade, é um estado, né? É uma tristeza, tudo começa com uma tristeza. E aí essa tristeza, ela vai se fazendo tão presente na vida que ela vai criando essa melancolia no ser. Muitas vezes a gente até tem uma vida tranquila e serena, né? Não tem grandes turbulências, e ainda assim a gente se sente triste e não sabe o porquê. Aí vem o Espiritismo explicar para a gente que, na verdade, essa tristeza ela é da alma, ela é íntima do espírito. E aí vem, né, essa lição de hoje, nesse versículo, ele vem falando para a gente, ele vem explicando, o Espiritismo vem explicando para a gente que, na verdade, o meu entendimento é assim, que você é colocado, né, numa vivência terrena, você tem uma tarefa a cumprir, né, com a sua família, com as pessoas que você convive, mas o seu corpo, ele se sente, o seu espírito se sente preso a um corpo num estágio, porque na verdade a gente sabe que o planeta Terra é uma escola, é um hospital e é uma prisão, né? É o nosso convívio, é o nosso momento da gente cumprir os nossos desafios. E aí esse espírito preso a esse corpo, nessa missão que ele não entende bem, que ele fica receoso de cumprir, ele se sente triste, ele se sente melancólico, né? Então, esse foi o meu entendimento aí do início desse versículo. E aí a gente tem que entender que esse momento ele é passageiro, né? Essa nossa vivência no planeta Terra, esse nosso planeta de provas e expiações, onde a gente é desafiado a todo momento, porque ele ainda é um mundo mais material, né? E a gente ainda tem arraigado em nós ainda os desafios do egoísmo, do orgulho, né? Então, a gente tem que lidar com essas situações.
E o espírito, ele muitas vezes não consegue entender para cumprir esse momento que ele tem que cumprir. Ele tem essa necessidade de sair, mas ele não pode, porque ele tem o desafio de cumprir. Então, ele fica nesse estágio melancólico. Então, esse sentimento, na verdade, ele é mais do seu íntimo. E aí eu estava tentando entender por que a gente às vezes fica nesse sentimento, né, de melancolia. Mas você está tudo tão bem com a gente, você está num dia tranquilo, a sua família está bem dentro, né, das condições que a gente tem. E aí você pergunta, a pessoa, você está bem? Eu estou meio tristinho hoje, mas por quê? Aí eu não sei o porquê. Então, acho que é essa tristeza da alma é que vem e eclode na melancolia. E aí o que eu acho muito bonito é que ele fala que tudo está no seu lugar de perfeição, né? Deus nos dá exatamente o fardo que a gente pode suportar. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com os desafios certos que a gente tem que cumprir. E se a gente o bem fizer, né, um mundo melhor nos espera. Se a gente conseguir passar por esses estágios que a gente está no planeta de provas e expiações, né, mundos melhores nos esperam, porque nós somos seres imortais. Então, a gente tem que entender isso aqui como um momento de melhoria da nossa moral, né? Uma evolução, na verdade. Nós estamos aqui para estudar, e aí eu acho muito interessante que a gente tem que estudar com vontade, com amor, com sabedoria, né? E colocar tudo isso em prática para que a gente entenda que a nossa alma, sendo imortal, ela vai se libertar desse momento de dificuldade e vai galgar momentos melhores. Mas tudo isso depende de nós. E o que eu acho muito interessante é que o Espiritismo traz para a gente algumas ferramentas que a gente pode usar para poder se fortalecer nessa conversa com Deus e sair desse estado de melancolia. Ele traz para a gente, né, a prece. A nossa prece é aquele nosso momento com Deus, onde a gente está ali pertinho, dizendo, Senhor, cuida de mim, né? Eu estou aqui. Então, ele traz a prece. Ele traz o Evangelho no lar. O nosso Evangelho no lar ele é fundamental, porque além de ele nos equilibrar emocionalmente, ele equilibra toda a nossa casa, os nossos familiares, e a gente fica nessa sintonia harmoniosa com o plano espiritual, né? A gente não deixa a nossa sintonia baixar, para a gente, às vezes, se conectar com vibrações mais inferiores, mais tensas, que traz esse estado de melancolia. Então, é fundamental a gente ter esse equilíbrio do Evangelho no lar. Traz para a gente a nossa reforma íntima, né? Que é o nosso autoconhecimento. Então, a gente tem livros aí já que explicam para a gente toda a nossa trajetória, as coisas que acontecem na nossa vida, o porquê elas acontecem, e o que se espera de nós e onde nós queremos chegar. Então, está tudo aí muito claro para a gente aprender. E ao passo que a gente vai conhecendo as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, e a gente vai equilibrando essas duas situações para que a gente seja mais forte e possa equilibrar essa nossa trajetória, essa reforma íntima ela é fundamental, porque ela vai trazendo para a gente essa evolução moral que a gente tanto necessita, para que a gente seja um ser mais espiritual do que material, né? Ela traz para a gente também os passes, né? Às vezes a gente não está bem, naquele estado de melancolia, aí você toma um passe, você se reenergiza, você fica bem, você se equilibra, e aí você consegue ultrapassar esses momentos de dificuldade. Traz para a gente também o trabalho, né? A caridade. Quando a gente se coloca para trabalhar para o próximo, a gente esquece dos nossos problemas e a gente fica bem, porque você está ali arrecadando um alimento, fazendo um evangelho para alguém que não está bem, buscando um agasalho, né? Você está nesse trabalho do bem e você se sente bem. Essa energia de felicidade, ela flui de dentro para fora e você fica bem, né? E o amor, né? Eu acho que tudo isso é para a gente chegar, na verdade, àquele amor absoluto, aquele amor pleno, de você olhar o outro como você olha para você, com respeito, com atenção, com dedicação, né? Aquele amor que não pede, que não cobra, mas que mostra que todos podemos viver em comunhão com esse Pai maravilhoso que nos dá essa oportunidade. Então, eu pensei muito nisso quando eu vi essa lição, né? Que às vezes a gente reclama tanto, a gente se coloca num estado de tristeza que às vezes não tem fundamento, que a gente não entende o porquê. Mas aí o Espiritismo vem mostrando para a gente, né? Por que tudo isso acontece e dando para a gente os caminhos para a gente sair desse estado de melancolia. E traz para a gente muitas oportunidades para que a gente se melhore, né?
e que a gente possa realmente ter aquela felicidade que vem de dentro para fora, né? Aquela felicidade que faz bem para você e para quem convive com você, por maiores que sejam os seus desafios. Então, é isso que eu estava vendo desta lição de hoje. Tá bom, meus queridos? Aí eu peço que vocês completem, por favor. Obrigada, viu? Você falou bastante coisa, né? E quase que falou todo o texto, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, a gente convida para que fale, sim. Nossa, quanta gente. Nós estamos passando por um momento que está doendo muito na alma. Está doendo. São separações inesperadas, retornos à pátria espiritual. Nós estamos passando também por vários tipos de separações de pessoas por conta da pandemia. Nós estamos passando, sim, por uma lição de casa que talvez não tenhamos feito em outra época. Mas Deus é um Pai. Eu sempre falo que eu não tenho nem palavras para falar do Pai. Porque Ele é tão generoso com todos nós. Ele não deixa ninguém desamparado. Deus não desampara ninguém. E essas separações de filhos que retornam antes dos pais, por plano espiritual, é uma dor que eu acredito que não se vende assim um remédio na farmácia, com todo o respeito que eu tenho aos cientistas que fazem esses remédios. E a dedicação dos médicos e de todos os profissionais, psicólogos, psiquiatras. Eu tenho certeza que a única criatura que a gente sabe que cura essa dor é o nosso Mestre Jesus, quando ele fala: vinde a mim, vós que sofreis. Então, tem gente que está muito triste, eu sei que está. Por vários motivos, alguns, outros pelo retorno de filhos para a pátria espiritual. E nós já entendemos que com essa química que a gente se reúne, a gente consegue deixar esse coração um pouquinho mais consolado. E é isso que você falou, Sulaine. O trabalho, a dedicação de um coração, juntamente com as equipes espirituais que estão aqui, acompanhando o nosso Evangelho. Então, eu sempre gosto de falar o coração de quem está triste, quem chora sem parar. Dizer para você o quanto você é amparado pelo Pai. Talvez esse momento seja de uma dor tão grande. Nós, se tivéssemos esse poder, retiraríamos com a mão. Mas nós estamos em prece para essas pessoas que estão tristes, que eu sei que tem, que hoje eu atendi no plantão. Então é a você, meu irmão, minha irmã, que eu falo, o seu coração. Vamos buscar a fonte do Pai, em comunhão com ela. Dizer a Ele: Pai, eu estou com essa dor imensa aqui dentro de mim. Me toque, me ajude, me fortaleça, para que eu possa superar esse momento de dor tão
tão forte. É isso que eu quero dizer, é esse coração que está triste, choroso, e que a gente não pode falar sobre isso, porque eu, pelo menos, não posso, porque eu não passei ainda por uma experiência dessa. Mas eu quero, e tenho certeza que junto com todos que estão aqui, formar um bolo bem de amor e oferecer a esses corações que estão nesse estado. E não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Só Ele. A oração, como a Sulaine falou, a prece, o passe, a água fluidificada. E nós não nos separamos de ninguém, porque Deus não separa quem ama. Deus não separa. Ele respeita. A separação entre o plano espiritual e o plano físico a separação é muito pequena, é tênue. Mas neste momento a gente precisa orar por aqueles que estão retornando à paz espiritual. Os motivos nós não sabemos, com certeza eles fizeram esse compromisso com o Pai, estão sendo leais, e eu os admiro por ser leais e fiéis ao compromisso. A você, meu irmão, minha irmã, que está com o coração aí melancólico, triste, eu quero oferecer a você esse evangelho de hoje, as nossas orações, para você se fortalecer. Um abraço bem apertado para você. Nós vamos agora passar para a nossa lição do Fonte Viva, é a lição número 38, e a gente vai pedir a primeira página, é o André Pelaz que vai ler, a segunda página é o Tom, e já podem os dois ler, e logo em seguida fazer os seus apontamentos, né? E a lição é muito linda, e eu peço aí para o Andrezinho, o microfone é seu, logo em seguida do Tom. Camila, boa noite, estava com saudades. Boa noite, gente. Então, vamos lá na lição 38. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera, no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Bom, quando eu li esse texto, a reflexão que me veio foi justamente trazendo à tona a importância de momentos como esse que nós estamos agora.
nessa reunião entre amigos para falar sobre o Evangelho de Jesus, que justamente está trazendo para nós os ensinamentos. Então, a lição tem o título de Se Soubéssemos. E reuniões como essa, leituras edificantes, as escolas, né, nas diferentes religiões, elas são muito importantes para justamente sabermos, para entendermos quais são as consequências dos nossos atos. Então, aqui, nessa parte do texto que eu li, são diversos os exemplos que ele traz, né, do homicida, do caluniador, do ingrato. Cada uma dessas atitudes, se a gente soubesse a consequência de um homicídio, a gente não faria. Então, ter esse momento de estudo entre amigos e de conhecimento faz com que justamente nós entendamos quais são as consequências dos atos inoportunos que nós podemos cometer. E aí, então, de repente, a gente não comete. Mas é importante a gente saber que não é simples, não é fácil, mas aos poucos a gente vai aprendendo e vai se prevenindo, né, desses problemas que a gente pode causar para nós mesmos. Segue daí, Rô. Opa, o André aí já fechou com chave de ouro, aí já falou tudo que realmente representa essa lição. E aí, enquanto ele falava, veio uma frase na cabeça do Emmanuel, né? Quantas vidas são necessárias para corrigir 1 minuto de insanidade, né? Tipo, quantas vidas será que a gente vai gastar, às vezes, por ter ofendido uma pessoa, só para você resgatar aquilo? Porque às vezes a gente não só ofende, mas a gente desgraça com a vida de uma pessoa, com as nossas palavras, com os nossos gestos. E né, eu não trabalho no P3Z, que é o trabalho de desobsessão da casa, nunca trabalhei, já vi, mas eu acredito que quem trabalha sabe muito bem que a maioria dos processos obsessivos se dão justamente por vingança, né, por falta do perdão. Então, acredito que se a gente tiver... Dizem que à medida que a gente vai evoluindo, a gente para de pensar rápido. A gente, por exemplo, se alguém te fecha no trânsito, o primeiro reflexo é você querer xingar o cara. Então, conforme você vai evoluindo, parece que o nosso cérebro mesmo, a parte física, né, ela vai se tornando um pouco mais lenta para reações. Ou seja, você se torna uma pessoa mais tolerante àquele impulso de reagir de uma vez, assim, né? Então, se a gente conseguisse ter esse segundo de reflexão, esse segundo de medir a consequência dos nossos atos, a gente estaria se livrando de muitos problemas aí para a vida futura. Eu vou parar por aqui, porque essa lição ela já fala por si só, e acredito que tem mais gente aí que tem comentários aí bem melhores aí para trazer. É isso aí, gente. Obrigado. Você falou da área do cérebro. É importante que tenha uma área do córtex frontal onde a gente vai viciando o cérebro, tanto de coisas boas como de coisas ruins. Então a gente vai se educando. Nós temos os nossos desafios, com certeza. Um dia vai bem, outro dia não vai. É muito importante mencionar essas coisas, porque não vai ser de uma vez só. Vai ser um dia de cada vez. Um dia vai dar certo, outro dia não vai dar certo. E a gente precisa, devagarzinho, primeiro ter paciência com a gente. Primeiro eu preciso ter paciência comigo mesmo. Respeito, eu tenho as minhas limitações, né? E quando eu faço isso, eu já vou me transformando. Quando eu vou me transformando, eu vou me educando, o meu perispírito ele modifica de cor, de peso, de vibração, e ele vai se esparramando, se expandindo, aliás, e isso faz um bem danado para quem convive comigo. É importante você ter citado isso. E isso é um trabalho diário.
Não é um trabalho que você vai falar, ah, não, o mês que vem eu vou fazer. Não é assim. A gente prepara assim, vou começar o regime, não sei quando, e nunca começa. Não é assim, não. Se você está num estado assim, que você percebe que você vai alterar a sua saúde espiritual, a tua saúde emocional, a tua saúde física, porque a consequência vai para o físico, como diz o moço lá, para o mundo que eu quero descer um pouquinho aqui. Para. Dá um minuto de atenção para você. Começa a trabalhar a sua respiração, começa a fazer a sua oração. Leia um livro como esse livro maravilhoso. Pode ser que você vai ler, não vai entrar nada na hora. Vixe, não entendi nada, porque não registra, porque está tão assim que não registra. Aí você acalma o seu ser, acalma. Tenha paciência com você. Ninguém vai melhorar de um dia para a noite. Tem plantonistas aqui, vai dizer a mesma coisa. Ninguém melhora de um dia para a noite. Ninguém. Jesus hoje é das esferas críticas, mas um dia ele também estava assim na nossa condição. Então vamos ter paciência com a gente, né, com nós mesmos, né, para que a gente possa evitar maiores desarranjos nas nossas saúdes, todas elas, né? A gente vai deixar, não sei quem quer falar, se é Simoninha ou Carlos. Você comentou, Vilma, né, sobre a questão parte quando o Tom citou, e a parte do cérebro que vamos educando, né? E isso vira, né, depois um hábito. Para quem é de marketing, quem trabalha com vendas, existe um livro chamado A Força do Hábito, né? E quando a pessoa pega aquele hábito, ele pode ser bombardeado muitas vezes com outras informações ou informações do concorrente, e que o hábito dele faz com que ele faça aquilo ali. E conforme nós vamos, como o Tom muito bem colocou, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos, diante das adversidades, nós vamos tendo esse tempo, né, de respiro, e quanto mais nós podemos praticar, colocar em prática, mais isso vira uma educação e mais isso vira um hábito, né? Algo que seria muito natural, né? Então, que nós possamos realmente ir nos melhorando, fazendo a caridade, e a caridade, como o Tom citou em relação às palavras, tudo, né? Então, vem nisso, né? Da gente guardar as palavras, da gente só plantar os sentimentos bons, né? E isso vai virando um hábito, vamos nos educando e vamos evoluindo. Muito bem, Carlos. Ótimo a gente aprender também sobre essas coisas, né? As estratégias que o marketing tem para nos envolver, né? A Sandra, a Celinha colocou aqui, pensar que tudo é tão pequeno diante da grandeza que é estarmos vivos, estarmos nesse planeta e termos tantas coisas boas. Não é sermos melhores, mas mais pacientes e tolerantes. Às vezes o outro não teve entendimento de pensar assim, né? O Almir está colocando nessa hora a nossa casa santa faz falta para podermos abraçar os que choram. É verdade, ela está falando do nosso comentário anterior. Mas alguém que gostaria de fazer alguma contribuição a respeito do nosso... O André. Oi, André. Oi, aqui na verdade eu só queria acrescentar uma coisa na questão aqui da sabedoria e do conhecimento, de uma maneira mais genérica, né? A lição ela fala bastante sobre se soubéssemos as consequências do mal que a gente pode fazer. Mas a gente pode inverter isso, pensando se nós soubéssemos as consequências do bem que a gente pode fazer.
Porque se a gente entendesse também o quanto que nós fazemos o bem, né, por nós mesmos, pelos nossos próximos, pela sociedade, o quanto que isso pode ter consequência positiva, também é muito importante. E o conhecimento como um todo, ele é libertador, porque ele auxilia nesses exemplos que a lição trouxe, mas ele auxilia também nos momentos, como a própria lição do Evangelho disse, a Solene explicou muito bem, para poder superar um momento de melancolia, por exemplo. Ao sabermos, né, da sequência da vida espiritual, por exemplo, a gente entende melhor as separações. Então, o conhecimento é libertador. Eu diria que a gente estudar e seguir em reuniões como essa, seguir aprendendo, faz com que a gente tenha esses momentos de reflexão e melhore, né, o nosso entendimento da vida, para não ter os momentos de revolta. É tão claro isso que quando nós iniciamos esses nossos encontros, nós éramos em 15. Nós éramos, se não me engano, em 15. Hoje nós estamos num número menor, mas sempre o Evangelho passa dos 100 e poucos. Isso quer dizer que nós estamos espargindo a energia do nosso perispírito. E cada vez fazendo aquele marketing que o Carlos falou, um fala para o outro, que fala para o outro. E depois a gente fica tão viciado, né, que a palavra é essa, que a gente não consegue deixar de participar do Evangelho. Porque traz uma coisa tão gostosa, a gente dorme melhor. Às vezes, uma única frase que alguém cita é aquilo que a gente queria ouvir, porque a espiritualidade ela é muito atenta. Né? Nós ficamos sabendo outro dia, não sei de que dia dizer, no trabalho de Petrezef, o mentor falou que o trabalho já estava preparado desde o dia anterior. Eles sabiam quem é que ia participar, quais eram as pessoas que iriam participar, quais eram os tratamentos que precisavam ser feitos, e com isso eles já trouxeram todos os elementos da natureza correspondente a cada um. E a gente fica preocupado, às vezes, até com a mensagem do mentor para estar colocando, e a espiritualidade ela já fez a parte dela antecipadamente. E sabendo isso, você te deixa assim tão confortável, tão consolado, que eles caminham ao nosso lado, de pertinho de nós, para falar, olha, quanto você é importante para todos nós, né? É tão bom isso, faz tão bem, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Oi. Oi. Eu sou nova, né? Já falei na sexta-feira. Mas eu também queria falar alguma coisa, assim, importante. O Tom, ele falou uma coisa que tem sido muito presente nos meus dias, assim. Eu tenho tido a reação lenta para diversas coisas, assim. Eu tenho pensado muito antes de poder falar, exprimir minha emoção e tudo mais. Eu também tenho reparado muito nas minhas, assim, atitudes, né, que a gente faz, que a gente pode melhorar, assim. E sempre no final do dia eu sempre me questiono e penso sobre isso, né, que eu poderia melhorar, o que poderia fazer. Então, eu sempre acho válido ter isso. Eu já estava tendo isso antes, né? Essa percepção de mim, principalmente, por conta da terapia. Mas agora, com vocês, acho que expandiu de uma certa forma que tem sido muito bom. E eu tenho dormido todo dia muito bem. E eu não estava dormindo bem. Obrigada.
Que coisa maravilhosa, né? Tá vendo como você falou, Solane, né? Trabalho, né? Bora lá, gente. Vamos convidar mais gente para fazer o nosso evangelho, né? Tá certo? É importante nós ouvirmos isso, porque sabe por quê? Júlia, consola, incentiva a gente a continuar, né? Incentiva, é muito. A gente não quer esticar muito, mas é bom a gente ouvir, né? Esses depoimentos espetaculares. Gente, nós estamos com alguns casos, a gente não costuma falar nomes no Evangelho, a gente só costuma falar no P3F, mas tem casos muito graves aqui que o pessoal está me passando e eu gostaria de falar. Ivone Mariana dos Reis Canuto, Cláudio Canuto, deixa eu ver mais aqui o que me passaram. Tem a Rose, eu não sei o nome completo dela porque eu não peguei, me perdoe, Rose. A nossa companheira Andréa Espósito, ela está necessitando muito, muito, muito de nós, né? Deixa eu ver mais aqui. Tem também a dona Maria Vitória dos Prazeres, Bento Rodrigues, né? Então, nós temos uma criança, Alice Reis Couturati. Alice Reis Couturati Cruz tem um aninho, um nódulo na suprarrenal, o pós-operatório, vamos orar por ela. E tem outras tantas pessoas, mas a gente vai também pedir por José Roberto do Nascimento, desencarnado, por Beatriz Camargo Marques, por Francisco Domancello, e também por Ana Francisca Oliveira Rocha, e sua filhinha, que retornou ontem à pátria espiritual, Carolina de Oliveira Rocha. E vamos também orar pela Sofia, filha da Isabel, que eles estão lá no hospital, tentando fazer uma consulta médica. E a gente precisa pedir e rogar muito pela Andréia Espósito, porque ela está precisando demais das nossas orações. Ela tem uma dor constante na coluna vertebral por conta de um cisto e que os ortopedistas às vezes não se entendem. Me perdoe falar uma coisa dessa, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e ela tem dores absurdas. Que a gente possa orar por ela e por todos os nomes e por todas aquelas pessoas que estão no seu coração, né? E que você sabe que está precisando. Você sabe que a pessoa está necessitada. Então, vamos neste momento, antes da Ju fazer as vibrações, eu quis citar esses nomes, e que essa vibração da Ju possa chegar nos corações de todas as pessoas que necessitam, inclusive essas que nós citamos aqui. Que Deus nos abençoe e vamos permitir aí que a Ju faça as nossas vibrações. Depois que a Ju fizer as nossas vibrações, a gente vai dar para a Rita. A Rita vai, ela não é que ela recebe o mentor, ela recebe psicografia, ela vai ler a mensagem para nós, né? E depois, aí a gente espera um pouquinho para a Luciana Bandeira fazer a nossa prece final. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais.
Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe teus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que pescam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial. Socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se eu me emocionar quando estiver lendo, eu já peço desculpas, tá? Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito nos desígnios de Deus. Nunca, jamais abandonamos nenhum irmão à própria sorte. Afinal, a sorte não existe. Vivemos de acordo com a lei de ação e reação. É físico, energético e inabalável. Portanto, nada está fora do seu lugar, pois as trajetórias terrenas trazem privações que não compreendemos completamente, porque só teremos clareza e percepção completa no plano espiritual. No âmbito terrestre, temos uma visão limitada dos caminhos traçados. Mas se mantivermos os nossos pensamentos fixados no bem, seremos inspirados pelas equipes espirituais. Apurem os seus sentidos, filhos. Não deixem de acolher as inspirações positivas. Somos por demais racionais, mas muitas vezes as inspirações vêm com mensagens sensoriais. Por isso, é preciso apurar as percepções
desde o momento que acordamos até deitarmos. Sintonizem os seus pensamentos com energias compatíveis às transformações benfazejas. Como todos no universo espiritual, sou só mais uma fagulha do amor divino e agradeço a oportunidade de poder registrar essas palavras. Não desviem os seus passos do amor e da caridade. O mundo é uma extensão do que somos. Tudo é possível. Para Deus, nada é inatingível. Linda mensagem, né? Muito linda mensagem. E trouxe para nós todo o nosso estudo, né? Todo o nosso estudo que nós falamos aí, o amigo espiritual encerrou explicando de uma forma muito amável. Luciana Bandeira, você faz a nossa prece final, por favor? E depois eu gostaria que vocês não saíssem da... Eu só queria dizer que eu escrevi a mensagem antes do estudo. Ah, tá. Tudo bem. A gente só pelo conteúdo da mensagem, a gente sabe o espírito que é, né? Pelo conteúdo. Não precisa nome, não precisa nada, né? Mas só pelo conteúdo que traz a mensagem, a gente já sabe que é de um bom espírito na hora certa. Obrigado, Lu. Venha para nós aí. Sim, eu estou sem câmera, tá? Por isso que vocês só vão ouvir minha voz. Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e dar graças pela inspiração desta noite. Dar graças pela mensagem que recebemos do mentor querido, que inspirou a nossa querida Rita para nos trazer a sua palavra de consolo. Bendito é esse momento que nos proporciona tanto aprendizado, onde energias são trocadas e ofertadas. Bendito seja o calmante que recebemos nessa noite. Bendito és tu, Senhor, que nos proporciona tudo isso e que nesses momentos difíceis tem nos acalentado e nos consolado. Em suas mãos seguraremos, Senhor, porque sabemos que nos sustentará. Que a paz envolva a todos os nossos irmãos que sofrem neste momento. Que as energias que nos envolveram nesta noite possam atingir a cada coração, envolvendo-os em muito amor, luz, coragem, força. Que Jesus abençoe a todos nós, que Deus nos proteja e que Maria de Nazaré nos faça companhia todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. A gente chega ao término do nosso evangelho maravilhoso, que com certeza trouxe para nós tantos benefícios, que a gente vai falar sobre a frase do Fonte Viva. Se soubéssemos o que essa reunião, essa leitura de evangelho, essas colocações, se soubéssemos o que ela realiza, né, a gente faria muito mais. E o que eu quero pedir para vocês, me perdoem, mas eu preciso contar com vocês. Nós estamos, as cestas básicas serão entregues dia 8 agora, e a gente está com a despensa bem baixinha, muito baixinha. E a gente precisa da colaboração, da contribuição de todos vocês. Seja ligando lá para a Cristal, por favor, seja encaminhando o depósito. Pode me encaminhar o comprovante, que eu encaminho lá para a Fátima, porque ela precisa se identificar, né? Mas, por favor, nos ajude a alimentar essas pessoas que têm menos do que nós. Por favor. Não precisa ser muito,
Eu acho que um pouquinho de cada um vira um montão. Então, nos ajude, por favor, tá? A gente vai pedir para nossa companheira fazer a nossa música final, né? Com certeza ela vai emocionar como sempre, né? Evangelho no lar. Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo, Evangelho no lar, na casa de Pedro, Evangelho no lar.